Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do Livro do Céu, volume 7. Tudo o que não é feito para a glória de Deus fica obscurecido. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços, no meio de muitas pessoas, e ele me disse: Minha filha, todas as obras, palavras e pensamentos das criaturas devem ser seladas com a marca Gloriam Dei, Gloriam Dei. E tudo o que não está selado com esta marca fica obscurecido e como sepultado em trevas, manchado, sem valor algum, de maneira que a criatura não faz outra coisa senão fazer sair de si mesma trevas e coisas abomináveis, porque a criatura que não opera para a glória de Deus se afasta da finalidade para a qual foi criada. Fica como separada de Deus, abandonada a si mesma. Só Deus é luz por e só por Deus as ações humanas adquirem valor. Então, por que se maravilhar de que a criatura não trabalhando para a glória de Deus fique sepultada em suas próprias trevas e não adquira nada com suas fadigas, antes que acumule graves dívidas. Com grande amargura víamos toda aquela gente como sepultada em trevas. Então eu, para distrair o bendito Jesus daquelas amarguras, abraçava-o e beijava-o e dizia-lhe como se quisesse brincar com ele. Juntamente comigo, dou tal poder à oração desta alma que de lhe conceder o que me pede, mas ele não me dava atenção. E eu, querendo obrigá-lo a repetir o que havia dito,
repetia os beijos, os abraços, e repetia: Dize, dize comigo as palavras ditas antes. Insisti tanto que me parecia que ele as havia dito, e me encontrei em mim mesma, me assombrando de minha audácia e loucura, e me envergonhava de mim mesma. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços, no meio de muitas pessoas, e ele me disse: então a Luísa, ela está fora do corpo. E nesse estado, ela se encontra com o menino Jesus em seus braços. E nesse ela percebeu que ali haviam muitas pessoas. E Jesus diz: Minha filha, todas as obras, palavras, pensamentos das criaturas devem ser selados com a marca Glória andei, glória andei. E tudo o que não está selado com esta marca fica obscurecido e como sepultado em trevas, manchado, sem valor algum, de maneira que a criatura não faz outra coisa senão fazer sair de si mesma trevas e coisas abomináveis, porque a criatura que não opera para a glória de Deus se afasta da finalidade para a qual foi criada. Fica como separada de Deus, abandonada a si mesma. Então Jesus, ele está nos dizendo que todas as obras, todos os pensamentos e palavras das criaturas, elas precisam estar selados com a marca Glória andei, glória andei, a glória de Deus, né? Tudo tem que ser para a glória de Deus. E o que não está selado, o que não tem essa marca, fica sepultado em trevas, obscurecido, manchado, e não tem valor. Não tem valor. De modo que a criatura que vive assim, que não faz as coisas para a glória de Deus, né? Ela se afasta cada vez mais da finalidade para a qual ela foi criada, que é viver para Deus, para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, né? Que é conhecer, amar e servir a Deus. Então, quando ela não faz isso, quando ela não vive para Deus, para a glória de Deus, tudo que ela faz é trevas, né? E ela vai se afastando cada mais dessa finalidade para a qual ela foi criada, né? Que é conhecer, amar e servir a Deus. Então, só Deus é luz, só por Deus as ações humanas adquirem valor. Então, por que se maravilhar de que a criatura, não trabalhando para a glória de Deus, fique sepultada em suas próprias trevas, se não adquira nada com suas fadigas, antes que acumule graves dívidas. Então, quando a alma ela não trabalha para a glória de Deus, quando ela não busca
servir a Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, a gente não deve se maravilhar de que tudo que ela faz, estando longe de Deus, fica sepultado nas trevas, nas suas próprias trevas. E que todas as suas fadigas, tudo que ela se esforça para fazer, ela acumula cada vez mais dívidas com Deus, graves dívidas com Deus, porque ela está longe de Deus, ela está longe, está no pecado, tudo que ela faz diz aqui, é abominável, né? Ela fica sepultada nas suas próprias trevas, está manchado, não tem valor algum. E é coisa abominável, porque a criatura que não trabalha para Deus, né? Ela se afasta da finalidade para a qual ela foi criada. Com grande amargura víamos toda aquela gente como sepultada nas trevas. E então eu, para distrair o bendito Jesus daquela amargura, abraçava-o, beijava-o e dizia como se quisesse brincar com ele. Então a Luísa, ela via, ela estava fora do corpo, né? E ela via muita gente, víamos, era ela e Jesus, né? Eles viam muita gente como que sepultadas nas trevas. Então Jesus, ele estava amargurado. E ela, para distraí-lo, para distraí-lo, né? Ela o abraçava, o beijava. Ela queria, de certa forma, consolar a Jesus, tirar aquela aflição dele, né? E ela fazia isso. Juntamente comigo, dou tal poder. E ela queria como que brincar com Jesus, né? Ela dizia: juntamente comigo, dou tal poder à oração desta alma de lhe conceder o que me pede. Ela tentando brincar com Jesus, como se fosse Jesus falando, né? Mas ele não me dava atenção. E eu queria obrigá-lo a repetir o que havia dito. Repetia os beijos, os abraços, e repetia. Dize, ela diz a Jesus, né? Dize comigo as palavras ditas antes. Insisti tantas vezes que parecia que ele as havia dito. E me encontrei em mim mesma. Mas me encontrei em mim mesma, me assombrando de minha audácia e loucura. E me envergonhava de mim mesma, porque ela fez uma brincadeira com Jesus na tentativa de tirar aquela aflição, mas ela fez uma brincadeira na hora errada, eu creio. Porque ele estava sofrendo muito e ela queria brincar. Ela dizia assim:
Ela pedia para Jesus repetir com ela, que juntamente comigo dou tal poder à oração desta alma, de lhe conceder o que me pede. Mas Jesus não dava atenção. Então, por ter feito essa tipo brincadeira, né, de querer que Jesus falasse essas coisas que ela estava pensando, coisas da cabeça dela, né? Por isso ela se sente envergonhada depois. Mas isso ela entendeu depois que ela voltou a seu corpo. Ela achou que o que ela fez foi uma audácia, loucura, né? Onde Deus não está, não pode haver nem firmeza, nem verdadeiro bem. Estava pensando em meu estado, em que tudo parece paz, amor, que nada me perturba, que tudo é bom, nada é pecado, e dizia entre mim: o que será se no ponto de minha morte se muda a cena e verei todo o contrário? Isto é, que todas as coisas me turbarão e que tudo o que fiz foi uma cadeia de males? Enquanto pensava isto, disse-me: minha filha, parece que queres perturbar-te à força e tirar-me o meu contínuo repouso em ti. Diga-me, você acredita que é coisa sua a paciência, a constância, a paz deste seu estado, ou o bem, fruto e graça de quem habita em você? Só eu possuo esses dons. E pela constância, paz e paciência, podes conhecer quem é o que obra em ti. Porque quando é a natureza ou o demônio, a alma se sente dominada por contínuas mudanças, assim que agora se sente dominada por um humor, agora por algum outro, agora toda paciência, agora toda irada. Em suma, pobrezinha é dominada, a pobrezinha é dominada com como uma cana por um vento vigoroso. Ah, minha filha, onde não está Deus, não pode haver firmeza, nem verdadeiro bem. Por isso, não queira perturbar mais meu descanso, meu e seu repouso. Mas bem, seja agradecida. Onde estava pensando em meu estado, em que tudo parece paz, amor, que nada me perturba, que tudo é bom, tudo, nada é pecado, e dizia entre mim. Então, a Luísa, ela está pensando, né, na vida dela, no estado dela, né, do que está acontecendo com ela. E aí ela se dá conta de que tudo na vida dela é paz, é amor,
não tem perturbação, tudo é bom, não tem pecado, né? Tudo isso ela constatou dela, da situação dela, da vida dela naquele momento. O que será se no ponto de minha morte se muda a cena e verei todo o contrário, isto é, que todas as coisas me turbarão e que tudo o que fiz foi uma cadeia de males? Enquanto pensava isto, disse-me. Então aí ela mudou o pensamento, né? Aí ela diz: e o que será se na hora da minha morte tudo isso se mudar? Se essa cena mudar totalmente e ao invés de ver todo esse bem, né, o contrário, do contrário, eu começar a ver, a ter perturbação, né, que tudo me perturbe e que tudo que fiz foi uma, uma sequência de males. O que será se eu constatar isso na hora da minha morte? Então, Jesus diz: minha filha, parece que queres perturbar-te à força e tirar-me o meu contínuo repouso em ti. Então, o que Jesus diz é muito importante, né? Porque ele diz que parece que ela, a Luísa, ela quer se perturbar à toa, né? E também ela quer tirar o repouso dele nela, porque Jesus está nela, né? Ele está descansando, mas com toda essa perturbação que ele está procurando, que ela não está perturbada nem nada, pelo contrário, que no começo ela diz, né, que a vida dela não tem pecado, que na vida dela é tudo bom, é tudo paz, amor, né? Aí de repente ela fala: "E se na hora da minha morte eu perceber que não é nada disso, né, que tudo que fiz foi uma grande cadeia de males, né? Um mal atrás do outro. E aí? Mas aí Jesus vem e nos diz: o que que você está querendo com isso? Você quer perturbar-te, quer se perturbar e quer tirar o meu descanso, né, em ti? E Jesus continua dizendo: diga-me, você acredita que é coisa sua a paciência, a constância, a paz deste seu estado, ou bem, fruto de graça, fruto e graça de quem habita em você? Então Jesus diz: você está pensando que você acredita mesmo que tudo isso, toda essa paz que você está sentindo, essa paciência, esse amor que você está sentindo nesse estado em que você está, é, é coisa sua? Ou é fruto da graça de quem habita em você? Ou seja, de mim, Jesus, que habito em você, né? Porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada bom, não. Se algum bem a gente faz, é Jesus em nós fazendo. É dele e não nosso. Então tá tudo errado o que ela está pensando, né? Aí Jesus diz: só eu possuo estes dons. E pela constância, a paz e paciência podes conhecer quem é o que obra em ti. Porque a paz, a constância, ou seja, a perseverança no bem, né?
só pode vir de Deus, só vem de Deus. Porque o contrário, ó, porque quando é a natureza ou o demônio, a alma se sente dominada por contínuas mudanças. E agora, assim que agora se sente dominada por um humor, agora por outro. Agora toda paciência, agora toda irada. Em suma, a pobrezinha é dominada como uma cana por um vento vigoroso. Então, é quando, porque quando é a natureza ou o demônio, a alma se sente dominada. Quando é o demônio, né, a, não existe paz, muito pelo contrário. A alma ela fica irritada, irada, turbada, perturbada, né? E há uma mudança radical de humor na pessoa, porque ela passa a ficar, a ser inconstante no bem, inconstante no que ela faz. Uma hora ela é paciente, outra hora ela está irada, enraivecida, né? Então, não existe na criatura, nessa pobre criatura, um, uma constância, porque passa a ser dominada, ela passa a ser dominada como uma cana por um vento vigoroso, né? Ela se deixa levar por qualquer coisa. E Jesus diz: Ah, minha filha, onde não está Deus, não pode haver nem firmeza, nem verdadeiro bem. Por isso, não queiras, não queira perturbar mais meu e seu repouso, mas bem seja agradecida. Então, ele nos diz, né, que onde Deus não está, não pode haver firmeza, nem constância no bem, nem verdadeiro bem. A alma não pode fazer bem nenhum se ela não está em Deus. Então, para que ela não se perturbe, e nós também, né? Para que nós não nos perturbemos e não perturbemos também o repouso de Deus em nós, no nosso coração, na nossa alma. E que sejamos agradecidos a Deus sempre. Posição das almas na humanidade de Jesus. Esta manhã encontrava-me fora de mim mesma e via o menino Jesus dentro de um espelho muito grande e altivo, de modo que, de qualquer parte em que me encontrava, podia vê-lo muito bem. Eu acenava com a mão para que viesse a mim. E Jesus me fazia sinais para que fosse a ele. Enquanto estava nisto, via pessoas devotas e sacerdotes, como se pusessem entre, como se pusessem entre Jesus e eu, e falavam de mim. E eu não lhes prestava atenção. Meu olhar era meu doce Jesus. Mas ele saiu apressadamente de dentro do espelho e queria dominar aqueles que murmuravam, dizendo: Que nenhum me toque, porque tocando a quem me ama, me sinto mais ofendido que
se me tocassem a mim diretamente. E vos farei ver como sei tomar a defesa de quem tudo se deu a mim e de sua inocência. E com um braço me apertava e com o outro ameaçava aqueles. E a mim nada me importava que falassem mal de mim. Só me desgostava que ele os quisesse castigar. E lhe disse: doce vida minha, não quero que nenhum sofra por minha causa, e por isso saberei que me amas. Se te acalmas e não os castigas, de outra maneira ficarei descontente. Assim parece que se acalmou e me afastou daquela gente e me conduzindo em mim, e me conduzindo em mim. Depois continuava a vê-lo, mas não mais como a criança, mas crucificado. E disse-lhe: meu adorável bem, quando sofrestes a crucificação, todas as almas tinham um lugar na tua humanidade. E o meu lugar em que se encontrava? E ele, minha filha, o lugar das almas amantes é em meu coração. Mas a ti, além de ter-te no coração, devendo coadjuvar a redenção com o estado de vítima, tinha-te em todos os meus membros, como em ajuda e consolo. Então, vamos começar aqui. Esta manhã encontrava-me fora de mim mesma e via o menino Jesus dentro de um espelho muito grande e altivo, de modo que de qualquer parte em que me encontrava, podia vê-lo muito bem. Então, ela, fora do corpo, a Luísa vê o menino Jesus dentro de um espelho bem grande. E de qualquer lugar, de qualquer parte de onde ela o olhasse, ela olhasse, né? De qualquer parte onde ela tivesse ali, ela via o menino Jesus dentro desse espelho. E aí ela começou a acenar para ele, né? Para que ele fosse até ela. E Jesus também, lá de dentro desse espelho, ele fazia sinal para que ela fosse até ele. Enquanto estavam nessa situação, ela pessoas, via muitas pessoas, e sacerdotes também. E essas pessoas e esses sacerdotes, eles ficavam entre a Luísa e Jesus. Só que eles estavam falando mal dela. Eles estavam falavam mal dela, né? Falavam dela. Mas, só que ela não estava prestando atenção neles. Ela nem deu importância a essas pessoas, porque o olhar dela estava fixo lá em Jesus.
no menino Jesus que estava dentro do espelho. Mas o que que aconteceu, né? Essas pessoas continuavam murmurando dela. Então, Jesus, ele ficou incomodado com isso. Isso incomodou a Jesus. Por quê? Olha o que que Jesus diz: que nenhum me toque, porque tocando a quem me ama, me sinto mais ofendido que se tocassem a mim diretamente. E vos farei ver como sei tomar a defesa de quem tudo me deu a mim e de sua inocência. Então Jesus se ofendeu e falou para aquelas pessoas, né? Para que eles não tocassem na Luísa, porque ele sabe defender muito bem as pessoas a quem se deu totalmente a ele, né? E quem é inocente. E aí, o que que Jesus fez? Vamos ver. E com um braço me apertava, é a Luísa dizendo, e com um braço me apertava e com o outro ameaçava aqueles. E a mim nada me importava que falassem mal de mim. Só me desgostava que ele os quisesse castigar. Ele disse: doce vida minha, não quero que nenhum sofra por minha causa, e por isso saberei que me amas. Se te acalmas e não os castigas, de outra maneira ficarei descontente. Assim parece que se acalmou e me afastou daquela gente, me conduzindo em mim. Então, Jesus, ele, ele quis proteger a Luísa. E com um braço ele segurava a ela, e com o outro ele ameaçava aquelas pessoas, que eram pessoas e sacerdotes, né? E que estavam murmurando contra a Luísa. Mas ela não estava ligando para isso. Ela não ligava que estivessem murmurando contra ela. Porém, ela ficou desgostosa, por quê? Porque ela percebeu que Jesus queria castigar aquelas pessoas. Então ela pediu a Jesus, né? Ela pediu carinhosamente que não queria que ninguém sofresse por causa dela. E se Jesus não castigasse aquelas pessoas, ela ia ter a certeza de que ele a amava, de que ele a amava, né? Do contrário, se Jesus castigasse, ela iria ficar triste, descontente. Então, o que que aconteceu? Parece que Jesus se acalmou e a afastou daquelas pessoas, né? É, fazendo com que ela voltasse ao próprio corpo, porque até então ele estava fora de si, fora do corpo. Depois continuava a vê-lo, mas não mais como criança, mas crucificado, e disse-me. Então, aí a Luísa começou a vê-lo de novo, só que dessa vez não mais como criança dentro do espelho, né? Mas Jesus crucificado. E ela diz: meu adorável bem, quando sofreste a crucificação,
Todas as almas tinham um lugar na tua humanidade. E o meu lugar? Em que se encontrava? Então ela fez uma pergunta a Jesus, né? Que quando ele sofreu a crucificação, as almas, todas as almas tinham um lugar na humanidade de Jesus, né? Nele. Qual era? Ela quer saber qual era o lugar dela, onde ela se encontrava. Porque Jesus, todas as almas estavam em Jesus o tempo todo, né? E ela quer saber qual o lugar dela, onde ela estava na humanidade de Jesus, né? E ele, minha filha, o lugar das almas amantes era em meu coração, mas a ti, além de ter-te no coração, devendo coadjuvar a redenção com o estado de vítima, tinha-te em todos os meus membros, como em ajuda e consolo. Então Jesus diz que o lugar das almas que o amam, né, que são amantes dele, é no seu coração. Só que a Luísa, além de estar no coração dele, é pelo fato de ela ser uma vítima, né, que ela contribuía, né, pela contribuição dela na redenção como alma vítima, ele a tinha em todos os membros dele, como em ajuda e consolo, né? Como ajuda e consolo mesmo, né? Então ele a tinha não só no coração, mas em vista, né, da contribuição dela na redenção, como vítima que ela era, ele a tinha nele, em todo ele, em seus membros, né, em tudo. A pura e simples verdade é o imã mais poderoso para atrair os corações. Havendo-me dito o confessor que o Monsenhor não queria que viessem pessoas a me visitar, para que não me distraísse, eu lhe disse: mais de uma vez haveis dado esta obediência, mas jamais se realiza, se cumpre por pouco tempo, mas depois tudo fica como antes. Se vocês me derem a obediência de não falar mais, meu silêncio faria que se afastassem todos. Então, o Monsenhor, né, e o próprio confessor da Luísa, eles tinham dado uma ordem que viessem, que não queriam que pessoas fossem visitar a Luísa, porque, pelo que está dizendo aqui, ia gente demais visitar ela. E isso tirava a concentração dela, né? Porque ela tinha que estar ali à disposição de Jesus. E as pessoas, as numerosas visitas, a distraíam. Então, ela diz que isso
que eles já haviam dado essa obediência muitas vezes, né? Mas só que não era respeitada, não era cumprida. E se obedecia por um tempo, depois voltava tudo de novo como antes, né? Não se fazia mais. Então, o que que ela quer? Ela diz: se vocês me derem a obediência de não falar mais, o meu silêncio faria que se afastassem todos. Então, se eles dessem a ela a obediência de não falar, isso com certeza afastaria as pessoas, porque eles iriam lá para quê, né? Eles não iam receber os conselhos dela, nem, né, iam ter acesso a ela, porque não ia adiantar, ela não iria falar, porque ela estava é, obedecendo às ordens deles de não falar, ficar em silêncio. Então vamos ver o que acontece. Depois, tendo recebido a comunhão, disse ao Senhor: se é do teu agrado, gostaria de saber como estão as coisas diante de ti. Tu sabes o estado de violência em que me encontro quando estou com as pessoas, porque só contigo me encontro bem. É, então, aqui, depois que ela comungou, né, ela diz a Jesus que se for da vontade dele, do agrado dele, é, Jesus sabe que a violência que ela sofre, né, com a quantidade de pessoas que vão ter com ela. No entanto, ela só quer ficar com Jesus, ela só quer a Ele. Ela diz isso a Jesus, né? Porque só com Ele ela se sente bem. E continua: eu não sei entender o porquê querem vir. Eu me mostro estranha, não faço uso de nada para atraí-las, mas bem de modos desagradáveis. O porquê querem vir, eu não sei. Oh, queira o céu que pudesse ficar sozinha. E então ele me disse. Então ela fez esse pedido a Jesus, né? Que ela não se sente bem com toda essa gente que vem vê-la e que ela não sabe o porquê disso. O que que elas veem, o que que as pessoas veem nela. Porque ela tenta, ela não faz nada para atraí-los. E ao contrário, ela se mostra bem desagradável com eles. Ela tem modos desagradáveis com essas pessoas. Então, por que elas querem vir? Ela não sabe. Tudo que ela mais quer que queiram os céus, né? Que ela possa ficar sozinha, recolhida, né? Então Jesus diz: minha filha, a verdadeira verdade, a verdade verdadeira, pura e simples, é o mais poderoso imã para atrair os corações e dispô-los a enfrentar qualquer sacrifício por amor à verdade.
e das pessoas que revelam essas verdades. Então, Jesus diz que a verdade pura, simples, né? É o que mais atrai as pessoas. É como um imã que atrai as pessoas. Então, atrai todos os corações. É como um imã que atrai os corações das pessoas, né? E dispõe essas pessoas a enfrentar qualquer sacrifício por amor à verdade. E, e das pessoas que revelam essas verdades. Então, no caso, a Luísa, ela transmite isso, verdade, no que ela faz, no que ela fala com as pessoas, né? Elas sentem essa verdade nela. A verdade é Deus, né? Então, é isso que as pessoas veem nela, é isso que atrai todas essas pessoas que querem ir vê-la. Quem preparou os mártires para doar o seu sangue? A verdade. Quem deu a força para manter a vida pura, honrada a tantos santos em meio a tantas batalhas? A verdade. E a verdade pura, simples, altruísta. Então Jesus diz, né? Ele nos ensina, né? Ele nos dá esse ensinamento precioso. E ele diz que quem foi que preparou os mártires, né? Que deu a coragem, que deu aquela força para que eles dessem o sangue deles, foi a verdade. E quem deu a força para manter a vida pura e honrada aos santos, né? Quem? Em meio a tantas batalhas, a tantos sacrifícios, né? Quem foi que deu essa força para que eles se mantivessem, para que eles se mantivessem puros, né? E conservassem essa vida pura deles, honrada. Quem, quem fez isso com todos esses santos? Para que eles conseguissem se manter em meio a tantos sofrimentos e superar tantas batalhas. Quem? Quem deu essa força a eles? A verdade. E a verdade pura, simples, altruísta. Uma verdade pura, uma verdade que não pensa em si, mas nos outros, se doa, né? É altruísta. Aqui está porque as criaturas querem vir a você. Então Jesus diz: é por isso, né, que as criaturas querem se aproximar de você. Ah, minha filha, nesses tristes tempos, como é difícil encontrar quem manifeste esta pura verdade, mesmo entre o clero, religiosos e entre as almas devotas. Então, Jesus diz que em tempos tão difíceis, tristes, né? É difícil encontrar pessoas que tenham a coragem, né, de manifestar a mais pura verdade, até mesmo entre o clero, entre os religiosos, entre pessoas devotas.
em seu falar e agir, esconde-se sempre dentro de alguma coisa de humano, de interesse ou de outras coisas. E a verdade é manifestada como coberta ou velada, assim que as pessoas que escutam, a pessoa que escuta não é tocada pela pura verdade, senão pelo interesse ou por qualquer outro fim humano, no qual foi envolvida a verdade. E essa pessoa não recebe a graça, os influxos que contém a verdade. Então, olha que importante que Jesus nos ensina. Ele diz que é, o falar das pessoas, né? Em seu falar, no falar de muitas pessoas, de muitos religiosos, de muitos do clero, né? De muitas pessoas devotas, não não é transmitida a pureza da verdade. Essa verdade, ela fica escondida, velada no humano dessas pessoas. Por quê? Porque é, eles transmitem coisa pessoal, né, de interesse próprio, com fim humano. Então, eles não transmitem às pessoas a verdadeira verdade, a verdade mais pura, né? E as pessoas não são tocadas. Então, essas pessoas, elas não são tocadas e elas também não recebem os influxos da graça. Elas não recebem a graça que Deus quer dar para elas. Por quê? Porque as pessoas que estão ali falando para elas, né? Elas não levam a verdadeira verdade, a verdade pura. Essa verdade, ela fica velada no meio do humano dessas pessoas. Elas querem agradar, elas querem, né? Só fim humanos. Então, não tocam o coração das pessoas. E é uma pena, porque essas pessoas não recebem a graça que Deus tem para elas. Então, eis porque, de tantos sacramentos, confissões desperdiçados, profanados, sem frutos. Então, as confissões não são verdadeiras, os sacramentos são profanados, né? As confissões são desperdiçadas, porque esses religiosos, esses, esses padres, né, essas pessoas do clero, eles não levam a verdade às pessoas, não transmitem a verdadeira, né, a verdade de Jesus, o que ele quer dar para as pessoas. Então, até os sacramentos são profanados, as confissões são desperdiçadas e ficam sem frutos, não tem frutos, né? Ainda que eu não deixo, Jesus diz, né, de lhes dar a luz, mas não me escutam, porque pensam para eles. E se dissessem a pura verdade, perderiam seu prestígio, a benevolência, a natureza não encontraria mais satisfação, iriam em detrimento de seus interesses. Mas, ó, como se enganam, porque quem tudo deixa por amor da verdade, superabundará em tudo mais abundantemente que os demais. Então, Jesus diz que mesmo assim, mesmo eles não tendo
não transmitindo essa verdade, mesmo eles desperdiçando tudo, né? É, trabalhando por fins humanos, Jesus ele não deixa de dar a luz a eles, mas eles não escutam, porque eles estão pensando em si próprios, para eles. Eles não escutam o que Jesus dá, a luz que Jesus dá para eles. E mesmo se eles dissessem a mais pura verdade, perderia o prestígio, a benevolência e a natureza. Então, eles não fazem. Por isso que eles não querem escutar. Eles não recebem a luz de Jesus. Eles não querem perder o que eles têm, o prestígio, né? A satisfação, a natureza deles, o humano deles não encontraria mais as satisfações. E, e isso iria em detrimento dos seus interesses, dos interesses dele, né? Eles acham que falar de Deus, que falar a verdade mais pura, né? De trazer as pessoas para Deus, através dessa luz que eles recebem, mas que eles não escutam. Eles acham que isso ia fazê-los perder o prestígio. Mas Jesus diz que isso não tem nada a ver. Jesus diz ó, como se enganam. Porque quem tudo deixa por amor à verdade, ele vai superabundar em tudo, abundantemente. Então, se eles deixassem tudo isso, o prestígio pessoal, é por amor à verdade, né, para transmitir o que Jesus pede, por amor à verdade, ia superabundar neles, né? Tudo, com mais abundância ainda, Jesus ia dar tudo, fazer tudo prosperar com mais abundância ainda do que os demais. Por isso, por quanto possas, não deixes de manifestar essa pura e simples verdade, mas se entende que, estando sempre em obediência a quem te dirige. Então, Jesus pede para que ela não deixe de transmitir essa verdade pura, né? É, é, porque ela está na obediência, ela está fazendo tudo por obediência, né? As pessoas que dirigem a ela, o confessor, né? Tudo o que diz respeito à caridade, eu o disse com zelo, e tendo-me dito a obediência que escrevesse tudo minuciosamente, sentia como uma sentença, porque ainda não tinha obedecido e perguntado a Nosso Senhor. Disse-me que estava bem como havia dito, porque quem se encontra nesses defeitos já entende. Ela, Jesus disse que tudo o que diz respeito à caridade, ela fez com zelo, né? Não é Luísa que diz. Que ela fez com zelo tudo o que diz respeito à caridade. E a obediência que disse para ela fazer isso, né? Para ela ser minuciosa, para ela escrever tudo minuciosamente. E ela fez, mesmo sentindo que era uma sentença, né? Mesmo obrigada, digamos, né?
porque ela ainda não tinha obedecido de verdade e perguntado a Nosso Senhor. Ela queria perguntar a Jesus primeiro. Ela queria primeiro a resposta de Jesus, né? Se ela devia pedir essa obediência de não falar nada. Mas ela ainda não teve essa resposta de Jesus. A paz é luz à alma, luz ao próximo e luz a Deus. Depois de ter esperado muito, sentia-me toda oprimida e um pouco perturbada, pensando no que não vinha, porque não vinha, meu adorável Jesus. Então veio e me disse: Filha, minha filha, a paz é luz na alma, luz ao próximo e luz a Deus. Assim que uma alma em paz é sempre luz. E sendo luz, está sempre unida à luz eterna, da qual toma sempre nova luz, para poder dar também aos demais. Assim que queres sempre nova luz, esteja em paz. Então Jesus ele diz, né? Ela estava meio indecisa, né, anteriormente, que ela queria a resposta de Jesus. E ela aqui ela diz que está se sentindo perturbada, pensando por que Jesus não vinha. Então ele veio e diz que a paz é luz na alma, é luz de Deus, é luz do próximo, ao próximo. E uma alma que está em paz, ela, ela é luz, ela é sempre luz, né? Está sempre na luz. E sendo luz, ela está sempre unida à luz eterna, que é Deus, né? Da qual ela pega sempre mais luz, né? Ela busca sempre mais essa luz de Deus. Mas para quê? Para que ela possa dar aos outros também. Então, ela é luz e ela busca mais luz de Deus sempre para dar para os outros, para os demais. Então, fazendo assim, ela recebe sempre mais luz, mais nova luz. E Jesus diz: esteja em paz, fique em paz. Como o agir por Cristo destrói a obra humana, e Jesus a faz ressurgir em obra divina. Encontrando-me em meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus e me disse, abraçando-me, me disse: Minha amada filha, o agir por Cristo e em Cristo faz desaparecer a obra humana, porque operando em Cristo, o sendo Cristo fogo, e sendo Cristo fogo, consome a obra humana, e havendo-a consumido, o seu fogo fala ressurgir em obra divina. Por isso, obra juntamente comigo, como se estivéssemos juntos, fazendo a mesma coisa. Se sofreres, como se estiveres sofrendo junto comigo, se orares, se trabalhares, tudo em mim junto comigo, assim perderás em tudo as obras humanas e as reencontrarás divinas. Oh, quanta riqueza imensa poderiam adquirir as criaturas e não as fazem suas. Então Jesus nos diz, né, que o agir
por ele faz desaparecer o humano em nós, porque trabalhando em Cristo e sendo Jesus fogo, consome a obra humana. Jesus, ele sendo fogo, ele e nós estando juntos a ele, esse fogo dele vai consumir o que for humano em nós. E tendo consumido, vai fazer ressurgir em nós o divino, a obra divina. Por isso, nós temos que trabalhar junto com ele, como se estivéssemos fazendo tudo junto, né? Fazendo tudo junto com ele. Então, se a gente sofre, tem que sofrer, é como se estivéssemos sofrendo junto com Jesus. Se a gente ora, se trabalha, né? Se nós trabalhamos, se nós rezamos, tudo em Jesus e junto com Jesus, assim, o que vai acontecer? A gente vai perder em tudo o que é humano, né? Tudo que é humano a gente vai perder, vai sair fora, porque nós estamos junto com Jesus. Tudo vai ser queimado pelo fogo de Jesus. Todo o nosso humano, o que tiver de humano em nós. Então, o que vai acontecer? A gente vai reencontrar o divino, vai ficar só o divino em nós. Porque o fogo de Jesus vai queimar o humano. Então a gente vai se encontrar divinos em Jesus, né? E quanta riqueza, né? Existe nisso. Quanta riqueza as criaturas poderiam encontrar no viver junto com Jesus, no fazer tudo junto com Ele, no trabalhar, no orar, tudo junto com Jesus. Quanta riqueza, né? E depois dito isso, desapareceu e eu fiquei com um grande desejo de vê-lo de novo. Depois encontrava-me fora de mim mesma, ia procurando-o em toda parte, e não o encontrando, dizia: Ah, Senhor, como és cruel com uma alma que é toda tua, que é toda para ti, e não e que não faz outra coisa que sofrer contínuas mortes por amor teu. Olha, minha vontade te busca a ti, e não te encontrando, morre de contínuo, porque não te encontra a ti, que és vida de meu querer. Meus desejos morrem de contínuo, porque desejando-te e não te encontrando, não encontram sua vida. Assim, então, a Luísa diz, né, que Jesus, depois de todo esse ensinamento, né, de ficarmos junto com Ele, porque Ele é fogo e Ele vai queimar o nosso humano, de trabalhar, de orar, tudo junto com Ele. Depois disso, Jesus desapareceu, né? E ela fica com desejo, ela quer vê-lo de novo. E, e aí ela se encontrou fora do corpo, procurando Jesus por toda parte, não o encontrando, não o encontrou. Então ela diz que a alma dela é toda de Jesus e ela sofre por não encontrá-lo. E esse sofrer são tantas mortes, e essas mortes são todas por amor a ele, que a vontade dela o busca continuamente e não o encontrando, morre de contínuo. Então, é uma morte contínua, né?
porque ele é a vida dela, a vida do seu querer, da sua vontade. E os desejos dela morrem continuamente, porque o procuram e não encontram. Então, os desejos delas morrem continuamente, porque não encontram a vida, que é Jesus, né? O respiro, o batimento do coração, a memória, a inteligência, tudo estão sofrendo mortes cruéis. E você não tem compaixão de mim? Enquanto me encontrava nisto, voltei para mim e encontrei-o em mim mesma. E como se quisesse pagar com a mesma moeda, me dizia: Olha, estou todo em ti e todo para ti. Então Jesus, ele estava dentro dela. Ele estava procurando a ele fora dela e não encontrava. Mas aí ele veio, né? Ele se manifestou e diz: Estou todo em ti. Parecia que tinha a coroa de espinhos e apertando-a na cabeça saía sangue e dizia: Este sangue derramou-a por amor a ti. Este sangue derramou por amor a ti. Derramei-o por amor a ti. Fazia-me ver suas chagas e acrescentava: Estas todas para ti. Oh, como me sentia confusa, vendo que meu amor, confrontado com o seu, não era outra coisa que apenas uma sombra. Então, ela via que todo esse amor que ela tinha, que a fazia procurar fora dela, agora vendo Jesus sofrendo desse jeito, coroado de espinhos, e essa coroa que apertada na sua cabeça fazia sangrar, e ele dizia: Este sangue derramei-o por amor a ti. Então ela ficou confusa. E as chagas de Jesus também, ele dizia: Estas chagas são para ti. Então ela se sentiu confusa, vendo que o seu amor, confrontado com o amor de Jesus, não era nada, era apenas uma sombra. Que lindo, né? Como os nossos sofrimentos podem aliviar a Jesus. Tendo recebido a comunhão, sentia-me fora de mim mesma e via uma pessoa muito oprimida por várias cruzes. E a Jesus bendito que dizia. Então ela estava fora do corpo, de novo, né? E depois que ela recebeu a comunhão, ela se encontrou fora do corpo e viu uma pessoa que estava sofrendo, oprimida por várias cruzes, vários tipos de cruzes. E Jesus diz: diga-lhe que no ato em que ela se sente como acossada por perseguições, por dores, por sofrimento, pense que eu lhe estou presente e que pode servir-se de seus sofrimentos para curar cicatrizes, para curar e cicatrizar minhas chagas. Assim que seus sofrimentos me servirão agora para curar-me o lado, agora a cabeça, agora as mãos, agora os pés.
chagas demasiado doloridas e irritadas pelas graves ofensas que me fazem as criaturas. E isso é uma grande honra que lhe faço, dando-lhe seu mesmo remédio para curar as minhas chagas. E, ao mesmo tempo, dá-lhe o mérito da caridade de ter me curado. Então, Jesus falou para Luísa: diga a essa pessoa que está oprimida, que está atormentada por várias cruzes, né, ela, que ela está se sentindo perseguida por dores, sofrimentos. Diga a ela que pense que eu estou presente nesses sofrimentos dela e que é uma honra para ela sofrer para aliviar as minhas chagas, os meus sofrimentos, porque os sofrimentos dela, eles servem para curar as minhas cicatrizes, as minhas chagas, para curar o meu lado ferido, a minha cabeça, né? Agora, ora elas curam a minha cabeça, ora elas curam as minhas mãos, ora elas curam os meus pés, chagas demasiado doloridas, irritadas. Então, as chagas de Jesus são muito dolorosas, porque elas são constantemente irritadas pelas criaturas, pelos pecados, pelas ofensas das criaturas. Então, diga a ela que é uma honra, uma grande honra ela sofrer, é uma grande honra que lhe faço, né? Dando-lhe o mesmo remédio. Então, ela curando as chagas de Jesus está sendo remediada também para curar as chagas, para curar as chagas de Jesus e ao mesmo tempo dar o mérito da caridade. Ela está sendo caridosa com Jesus também, né? Por curar as chagas dele. E enquanto dizia isto, via uma alma purgante. Via almas purgantes, as quais, ao ouvir isso, todas espantadas, disseram: Felizes sois, vós, que recebeis tantos sublimes ensinamentos, que adquiris méritos de curar um Deus, méritos que ultrapassam todos os outros méritos. E vossa glória será diferente da dos demais. Como é diferente o céu da terra? Como é diferente o céu da terra? Oh, se nós tivéssemos recebido os tais ensinamentos, que nossos sofrimentos poderiam ter servido para curar um Deus, quantas riquezas de méritos teríamos adquirido e dos quais agora nos vemos privados? Então, as almas do purgatório, né, elas dizem, ouvindo todas essas coisas, né, que as chagas nossas, né, as chagas dos humanos aqui na Terra têm méritos de curar a um Deus, de curar as chagas de Jesus. Esses méritos que ultrapassam os méritos, todos os outros méritos, né? E a glória, as almas dizem, né? Que a glória dessas pessoas que estão curando, dessa pessoa que está curando a chaga de Jesus, são diferentes. A glória delas é diferente, os méritos é diferente da dos demais. E como é diferente o céu da terra, né? Ó, como se nós tivéssemos, elas dizem, né? Que se elas tivessem tido esses ensinamentos
né? Os sofrimentos dela poderiam ter sido, né? Se elas tivessem tido esses ensinamentos, que os sofrimentos delas poderiam ter servido para curar a Deus, a um Deus, quanta riqueza de méritos elas não teriam adquirido, e dos quais agora elas se veem privadas, né? Porque elas estão no purgatório. Nossa. Jesus fala-lhes da simplicidade. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, me disse: Minha filha, a simplicidade enche a alma de graça até difundir-se fora. Assim que, se quiser restringir a graça nela, não se pode, porque assim como o Espírito de Deus, por ser simplíssimo, se difunde por toda parte sem esforço, sem fadiga, mas bem naturalmente, assim a alma que possui a virtude da simplicidade difunde a graça em outros, sem sequer adverti-lo. Dito isso, desapareceu a importância da alma simples, né? Que é como, assim como Deus é simples, a simplicidade enche a alma de graça, até transbordar, difundir-se fora. E se essa alma quiser restringir a graça, ela não vai conseguir, porque é assim como o Espírito de Deus, por ser simplíssimo, se difunde em toda parte, sem esforço, sem fadiga. Naturalmente, assim, essa alma que está, né, que é simples, ela possui essa virtude da simplicidade, ela difunde a graça em outros, ela transmite, né, a outras pessoas sem sequer perceber como o reto agir é vento para acender o fogo do amor. Tendo recebido a obediência de dizer poucas palavras, se alguém viesse, estava com medo de ter faltado à obediência, com o adido de que o bendito Jesus não vinha. Quem pode dizer o rasgo de minha alma ao pensar que por ter cometido o pecado não vinha? A sua privação é sempre cruel, mas o pensamento de ter dado ocasião por alguma falta é dilacerante, que enlouquece e que mata de um só golpe. Então, depois de ter esperado muito, veio e me tocou 3 vezes, dizendo. Então, ela estava aqui. Primeiro, ela recebeu a obediência de que se as pessoas viessem, ela tinha que falar pouco, né? Poucas palavras. Mas, ao mesmo tempo, ela estava sentindo a dor, o rasgo no coração, porque Jesus não vinha, e por pensar que foi por causa do seu pecado que Jesus não veio. Então, essa privação de Jesus é muito cruel. O pensamento, né, de ter ocasionado esse pecado ela acha que o pecado dela, por causa do pecado dela, Jesus não veio. E isso era dilacerante, era de enlouquecer, de matar de um só golpe. Enquanto ela pensava todas essas coisas, Jesus veio, né? E disse: Minha filha, renovo-te na potência do Pai, na minha sabedoria e no amor do Espírito Santo. Então, Jesus veio e renovou, né? Ele acendeu nela a potência, né? O amor do Espírito Santo, a potência do Pai, a sabedoria dele. Então,
O que senti, não sei dizer. Depois parecia que se estava, que se deitava em mim e apoiava sua cabeça coroada de espinhos sobre meu coração e acrescentou: o reto agir mantém sempre aceso o amor divino na alma. O obrar não reto vai sempre apagando e se faz para e se faz para acendê-lo. Agora vem o sopro do amor próprio e o apaga. Agora o respeito humano e agora a própria estima. Agora o sopro do desejo de agradar aos demais. Em suma, tantos sopros que o vão sempre apagando. Ao contrário, o reto agir não são tantos sopros que acendem este fogo divino na alma, senão um contínuo sopro que o tem sempre aceso, e é o sopro onipotente de um Deus. Então, a, ela, Jesus nos diz, né? Olha que ensinamento, que quando a gente age retamente, o fogo do amor de Deus, ele está sempre aceso na alma, no modo de agir da pessoa, no trabalhar, né? Em tudo que a pessoa faz. E se esse amor se apaga, se esse fogo divino, fogo do amor divino se apaga na alma, é, ela, se ela quer acender esse fogo de novo, né? Aí, o que que acontece? Ela só vê o fogo do amor próprio, né? Se ela não tem, se essa pessoa não está agindo retamente. Se ela age retamente, o amor divino está nela, na alma, né? Aceso. Mas se ela não age retamente, esse fogo vai se apagando, de tal forma que se ela quer acendê-lo de novo, uma hora vem o sopro do amor próprio e apaga. Outra hora vem o sopro do respeito humano e apaga. Outra hora vem o sopro da autoestima e apaga esse fogo, né? E agora o sopro do desejo de agradar aos demais, de querer agradar a todo mundo, né? Querer agradar as pessoas. Então, em suma, tantos sopros, eles acabam apagando esse fogo do amor divino. Agora, ao contrário, quando a pessoa age retamente, não são tantos sopros que acendem este fogo divino na alma, mas é o fogo contínuo do amor de Deus, né? Que nunca se apaga, que ele é contínuo, é um sopro que mantém aceso o amor de Deus em nós continuamente, o sopro do Onipotente continua sempre aceso, continuamente aceso em nós, né? Porque é o sopro onipotente de um Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.